nome de Jesus, agora vai, tá? Eu quero que tu leia aí, pausa o vídeo e leia João 8, até o versículo 11. É assim, ó. Essa história eu vou dar um resumo. Ela conta sobre uma mulher que foi pega adulterando. E aí os fariseus levaram essa mulher diante da multidão e diante de Jesus, que naquela ocasião estava ensinando a multidão. E eles perguntam o que se faz com aquela mulher, já que ela pecou, né, adulterou. E eles queriam saber se apedrejariam ou não, porque isso era uma coisa que se fazia na época, principalmente com mulheres. E Jesus dá a seguinte resposta: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí a história conta que cada um foi saindo, cada fariseu foi saindo, do mais velho até o mais novo, até que só ficou Jesus e aquela mulher diante da multidão. E aí Jesus se levanta e pergunta pra ela: onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. E aí Jesus fala assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então tá. Sábado nós falamos sobre pecado e como o pecado é um combo. Ele é o pecado em si, a culpa, a consequência do pecado. Na verdade, se tu for por uma sequência, é o pecado, a consequência do pecado, a culpa e mais um brinde, que é a vergonha. E a culpa e a vergonha são dois elementos muito perigosos, porque elas acabam te impedindo de reconhecer diante de Deus o que tu fez. Porque daí tu fica tão envergonhado de mostrar aquela sujeira, de mostrar o quão ferido tu tá com aquilo, com o pecado, porque o pecado deixa a gente mal espiritualmente. E tu fica com vergonha de reconhecer diante de Deus o que tu fez, porque tu sabe que é errado e tu sabe que Deus não vai aprovar aquilo. Só que, cara, quem tem mais vergonha? É Deus ou é tu? Pois se a gente parar pra pensar, Deus sabe de todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Ele já se entristeceu com o teu pecado e ele já sabe o que aconteceu. Ele já se envergonhou contigo. Ele já se entristeceu. Então, quando a gente pergunta nisso, quem é que tem mais vergonha? É tu ou Deus? Se Deus já tá envergonhado, é tu. Porque, cara, Deus se alegra, na verdade, quando um pecador se arrepende. Quando um pecador diz: eu pequei e eu me arrependo, eu peço perdão. Deus se alegra com isso. Então a gente precisa tomar cuidado com a culpa, porque ela pode fazer a gente se envergonhar na hora de reconhecer que falhamos, porque o ser humano tem um problema muito grande em reconhecer que é falho, não é mesmo? É mesmo. A gente tem que tomar cuidado também com esse negócio de ficar na falsa santidade. Assim, tipo, pequei, mas ninguém precisa saber, né? Eu lido com isso, eu vou ficar me vigiando pra eu não pecar mais. E aí tu começa a dar mais importância pro pecado do que pra Deus. É uma coisa assim, todas as áreas da nossa vida é que as coisas têm o valor que nós damos pra elas. E quando tu dá mais valor pro pecado e pra culpa em si, isso te impede de chegar mais perto de Deus. Porque tu tá com vergonha, né, de chegar pra Deus e contar. E aí tu começa a esconder debaixo do tapete, ou então começa a ficar numa corda bamba de eu pequei, mas eu não posso pecar mais. E em vez de focar em Deus, tu fica nessa corda bamba com medo de cair de novo. E isso acaba fazendo com que tu caia de novo. Desculpa te contar. Mas quando a culpa ela começa a ser alimentada dentro da gente e a gente deixa isso falar mais alto do que realmente Deus e aquilo que Ele pode fazer, a gente começa a remoer aquilo e isso começa a nos afastar de Deus. Porque ou a gente não se entrega completamente para Ele, a gente entrega até um pedaço e a partir de onde começa a culpa e a vergonha a gente deixa de lado e finge que nunca aconteceu. Ou então aquele pecado começa a acontecer algumas vezes e tu nunca pede perdão por ele, ele passa a ser normal e a ser uma coisa que tudo bem, não é errado. Ou então tu começa a não se sentir mais digno da presença de Deus porque tu tá sujo, tu tá impuro e tu tá machucado e Deus é tão perfeito, como é que eu vou chegar pra Deus e, né, mostrar a minha sujeira? Mas, cara, Jesus pagou esse preço. Jesus levou sobre ele as nossas dores, cara.
esse peso Jesus levou sobre ele para que tu não precisasse sentir mais ele. Jesus, cara, a Bíblia diz que Deus perdoa e Deus esquece daquilo que tu faz, quando tu se arrepende e tu pede perdão. O velho homem já morreu. A Bíblia diz isso. O arrependimento, cara, ele gera o perdão e o esquecimento de Deus. Quando tu pede perdão e tu se arrepende, tu nunca pode esquecer disso. Perdão não é só perdão, é esquecer também. A partir do momento que tu se arrependeu realmente, tu chegou pra Deus e falou, Deus, se humilhou mesmo e falou, Deus, eu sou pecadora, eu sou falha, eu fiz isso mesmo e eu peço perdão, porque eu não quero mais continuar fazendo isso. Cara, a partir desse momento, não há mais nada contra a tua vida. O velho homem já morreu. A partir do momento que tu aceita Jesus e que tu quer realmente Jesus no teu coração e que tu pede perdão, cara, Deus perdoa e Deus esquece. Não deixa nunca que a culpa e a vergonha tenham maior valor do que aquilo que Deus fez por ti, que foi entregar o Filho dele para que hoje tu pudesse ter vida e vida em abundância e para que tu não precisasse mais levar esse peso todo do pecado. Cara, nunca deixa a culpa e a vergonha serem os teus acusadores. Porque isso muitas vezes acontece, mas nunca permite isso. Jesus está falando para ti o seguinte: aonde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor. O que Jesus diz? Vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Quando tu pede perdão e tu se arrepende, Jesus não te condena mais, porque Deus já esqueceu que aquilo aconteceu. Deus já te perdoou. Cara, Jesus está dizendo, foca em mim. Pede perdão, se arrepende e foca em mim, porque não há mais nada contra a tua vida. A cruz, lembra, é uma música até, se vocês quiserem procurar é bem legal. Mas, ó, grava mesmo essa frase aí, ó. A cruz tem a palavra final sobre a tua vida. Não há nada que possa te acusar, nem outros, nem tu mesmo. Lembra disso, cara. Se perdoa, às vezes a gente não se perdoa. E é isso que eu quero dizer, perdoem-se. E perdoar é esquecer, porque a partir do momento que você pede perdão sobre alguma coisa, Deus já esqueceu, Deus já perdoou e Deus já esqueceu. E cara, a cruz tem a palavra final sobre as nossas vidas e amém. Sabendo disso, meu amigo, corre pro abraço, que é só alegria. Beijo, até sábado.